Olá, seja muito bem-vindo à Universidade Estadual do Tocantins, à Unitins, ao programa Tô Graduado, ao curso de Gestão Pública e disciplina de Docência no Ensino Superior. Eu sou o Kelber e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a docência no ensino superior e as tecnologias digitais da informação e também da comunicação. Se você for pensar, né, a grande mudança adaptativa que a gente tem nos dias de hoje é a questão da inteligência artificial. Sem dúvida nenhuma, ela veio com uma nova forma de ensino-aprendizagem, de metodologia, para tentar facilitar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. A tecnologia tem esta funcionalidade: facilitar a vida das pessoas. Kelber, eu não sou tão a favor da tecnologia, ela afasta os sujeitos, pai não conversa com o filho em casa, cada um num celular. Bom, aí é o mau uso da tecnologia. Vamos pensar o bom uso? Você aí do meu lado de lá, né? Eu aqui do meu lado de cá. Você quer pegar e lavar a roupa no tanque, se você tem condições de comprar uma máquina de lavar que vai fazer esse serviço para você, minha filha? Você vai pegar duas pedras e vai tacar uma na outra, assim, por horas, até sair faísca e gerar fogo? Ou você vai simplesmente apertar um botão e a chama vai aparecer? Ou você vai riscar um fósforo e vai aparecer também a chama, para facilitar a sua vida? Imagino que você vai pensar isso, né? Porque eu quero facilitar a minha vida, né? Uma das coisas que eu queria facilitar a minha vida, mas não deu certo, eu tenho 3 cachorros em casa, e aí eu resolvi comprar aquele robozinho aspirador, mas é óbvio que com 3 cachorros de porte grande, aquele robozinho aspirador não conseguiu fazer o meu papel, que era de varrer a casa, né? Não é nenhuma, é algumas vezes durante o dia para tirar tantos e tantos pelos. E infelizmente o robô aspirador me deixou, né? E aí eu tive que voltar à velha e boa tecnologia que era a vassoura. Mas brincadeiras à parte, né, desse processo de grande mudança que eu tenho na educação superior, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial, ou IA, tem revolucionado a educação de uma maneira que antes parecia até ficção científica. A implementação dela em salas de aula vai nos permitir ambientes de aprendizagem online, promovendo um grande potencial de transformar a forma como você, estudante, aprende e a forma como eu, professor, ensino, promovendo assim um aprendizado mais personalizado e mais acessível. Essa personalização do aprendizado permite que a gente tenha vários benefícios da inteligência artificial na educação, como, por exemplo, né, por meio de algoritmos, as plataformas de ensino podem ir adaptando o conteúdo de acordo com as necessidades individuais de cada sujeito. Lá no início da disciplina, uma dificuldade do ensino tradicional era a adaptação para cada sujeito. Aqui, agora, isso é possível. Nesta forma, isso significa que, em vez de um currículo rígido, os alunos podem ir progredindo em seu próprio ritmo. Nesse sentido, recebem materiais e exercícios que vão se alinhando às suas necessidades, interesses, habilidades e também expectativas. Por exemplo, os sistemas de tutoria, que são baseados na inteligência artificial, podem identificar áreas que os estudantes têm dificuldade e fornecer recursos adicionais para eles, garantindo que nenhum deles fique para trás. Kelber, hoje no Tô Graduado, os tutores são, né, pessoas. Isso vai ser sempre? Olha, não posso te afirmar isso. Na movimento da tecnologia, no movimento, perdão, não dá para dizer o que vai acontecer para o ano que vem. Não dá para dizer o que vai acontecer daqui 5, 10 anos, porque você jamais imaginaria que dos anos 90, com telefone discado, né, até por início dos anos 2000, a gente ia ter o celular, e que de 2000 para 2010, esse celular ia mandar e-mails, ia fazer chamadas por vídeo, ia acessar a internet, ia pagar conta, né? Lembra que você pegava os seus boletins todo mês e ia lá no banco fazer o pagamento, né? Se você reclama de tecnologia, lembra que a nossa vida era um pouquinho mais difícil, né? Agora, as interações eram diferentes, não são melhores nem piores, eram diferentes. Na fila do banco, você ficava conversando, aí olhar vai, olhar vem, você achava o amor da sua vida, por exemplo, ou um grande amigo, né? Ou um flerte,
ou alguém que você não via há muitos anos, né? Ou um parente que ia te pedir dinheiro, né? Você tinha várias possibilidades de interação na fila do banco, que não tem porque você simplesmente abre o celular e paga o boleto de forma simples. Só que para isso, né, acontecer, eu vou entendendo que as pessoas têm que aprender a se adaptar neste novo meio. E para aprender a se adaptar neste novo meio, eu preciso de plataformas que utilizem IA da maneira mais correta e da maneira mais ética possível. Não tem problema você usar IA para fazer algumas coisas para você, né? O problema é você dizer que você fez de próprio punho aquilo que foi uma inteligência artificial que fez por você, né? Então, por exemplo, hoje, advogados, né? Hoje, gestores públicos, em vez de criar a licitação do zero, ele pede para a inteligência artificial preparar a pré-peça. E aí você só faz ajustes, né, de acordo com o cliente, de acordo com o perfil, de acordo com o espaço que você vai utilizar aquele material. Isso é um aprendizado adaptativo, de acordo com o desempenho e de acordo com o objeto que você vai aplicar e para quem você vai aplicar. Se um estudante está saindo bem, por exemplo, num tópico, o sistema de inteligência artificial ele pode, né, gerar um tópico mais avançado. Se ele se sai mal, pode gerar exercícios de apoio, né? Para isso, a inteligência artificial vai analisando os dados a partir dos algoritmos. Por exemplo, se você tem a rede social do Instagram e você abre seu Instagram e clica lá na lupinha, você vai ter um perfil de conteúdo que você consome. Então, se aparecer só homens sem camisa, mulheres, né, de biquíni, sutiã ou peças íntimas, ou homens de peça íntima, é sinal que você só consome aquilo na internet, então a inteligência vai te indicando como algoritmo algo que você gosta de ver. Agora, se você está vendo conteúdos reflexivos, se você está vendo, né, coisas que te fazem ampliar outras frentes, ele também vai trazer essas outras frentes para você. Kelber, tem algum problema eu consumir isso ou consumir aquilo? Não, a escolha é de você. Só que algumas escolhas podem te fortalecer enquanto profissional, outras podem não te agregar enquanto profissional. Então a gente vai consumindo, né, o tempo. As redes sociais querem que você consuma o seu tempo. E o tempo é um dos bens mais preciosos que a gente tem. Então, como que você está consumindo esse tempo? A escolha é sua. Tá? O nosso papel enquanto educadores é compreender que a inteligência artificial não vai nos substituir, ela vai nos apoiar, assim como qualquer outra tecnologia que existiu. A máquina de escrever não substituiu o caderno nem o professor. O computador não substituiu o caderno nem o professor. O celular não substituiu nem o caderno nem o professor, né? E a IA pode nos ajudar a eliminar barreiras como deficiência física, né? Deficiência visual, né? Ela pode, deficiência auditiva, ela pode me auxiliar a preparar materiais para grupos PCDs, né? Pessoas com deficiência. Isso porque o texto pode ser lido em voz alta. Em vez de eu ficar lendo o texto, oralizando para que o estudante que é cego consiga escutar, eu posso pedir para a IA, né, ler este texto para o estudante. Então, em qualquer movimento da sua casa, na rua, ele pode pedir simplesmente para a IA, leia o texto que o professor Kelber indicou com título tal, em voz alta. E aí a IA lê, e ele consegue, então, ter acesso a esse conhecimento. Isso permite que nós, educadores, encontremos, né, mais interação nos processos, facilitando, então, a aprendizagem. O grande problema é o desafio e as considerações éticas para isso. Porque, apesar de inúmeros benefícios, as inteligências artificiais podem criar também fake news, elas podem criar, né, calúnias sobre as pessoas, porque a inteligência artificial ela é programada a partir de um comando do ser humano, e este comando do ser humano é dado a partir da sua ética, né? Por isso, é crucial que nós, educadores, né, a gente ensine esse estudante a usar com responsabilidade. Tudo na vida, né, a gente tem que ter responsabilidade. Nesse sentido, né, quando eu integro isso para o processo de ensino-aprendizagem, eu consigo pensar em grandes ferramentas que vão atingir mais e mais pessoas. Olha que bacana que mais pessoas tenham acesso ao autograduado, ao curso de gestão pública, por exemplo, ou ao curso de agronegócios, o curso de desenvolvimento de sistemas.
a inteligência artificial pode me ajudar a isso, né? Porque eu posso adaptar as apostilas que foram criadas para alunos que conseguem ver. Ela pode adaptar para alunos que não conseguem ver ou alunos que não conseguem escutar, né? Já está sendo criado um sistema, né, para tradução de Libras. Em vez de eu precisar ter aqui um professor, né, que me escute e traduza em Libras para você que é um sujeito surdo, eu tenho uma IA que já estaria aqui, né, uma inteligência artificial com uma forma humana, uma forma de robô, a forma que eu configurar, para estar fazendo a língua brasileira de sinais. Isso é facilidade, isto é tecnologia. Quando eu vou pensar nesse desenvolvimento de competências digitais dos estudantes, eu vou precisar ensinar você, né, meu aluno, minha aluna, a aprender a usar isso com a pergunta correta, com o comando correto. Especificamente, a gente usa a palavra prompt, é o prompt correto, né? Língua portuguesa seria o comando, né? Mas na maneira como foi criada, né? E no jargão que a gente acaba sempre, né, americanizando tudo, né, é o prompt. Mas em português seria basicamente o comando que a gente vai dar. A inteligência artificial não faz nada sozinha. O chat GPT não faz nada sozinho se não tiver um comando bem definido, né? Para isso, eu vou precisar que você, que eu, que todos nós sejamos alfabetos digitais e não analfabetos. Eu preciso que as pessoas sejam alfabetizadas digitalmente. Será que você domina bem as ferramentas digitais? Porque a gente tem validade, né? Então, os filhos de vocês têm uma tendência maior a sair-se melhor nas questões digitais do que a gente. Diferentemente da minha avó ou da minha mãe, perdão, ou dos meus avós, se vivo ainda os fossem, né? Eles iam ter dificuldade, né, em interagir nesses espaços. Se eu falar assim para minha mãe, abre o computador que eu vou fazer um meet com você. Ela não tem ideia do que é isso, né? Porque não fez parte da geração dela. Mas ela já aprendeu a fazer videochamada pelo Instagram, pelo WhatsApp, perdão. Então, quer dizer, ela se adaptou, só que ela não sabe fazer todas as ferramentas que o WhatsApp faz, né? Mas ela sabe fazer aquelas que é necessária para o contexto dela. Então, ela adquiriu habilidades digitais mínimas, mas que são as que ela tem necessidade. Ela não precisa aprender tudo sobre as ferramentas, ela precisa aprender aquilo que ela precisa e quando ela precisar de algo que ela não sabe, ela tem que aprender como que pede, como que faz, como que se executa. Então, eu não sei instalar uma torneira, eu posso ver um vídeo no YouTube. E aí, então, eu preciso que o aluno saiba que ele pode buscar essa informação no YouTube, tanto de manual de instruções, quanto um vídeo explicativo, ou, né, uma outra forma de aprender determinado conteúdo. Para isso, eu preciso que ele aprenda a criticar digitalmente, ele saber o que é bom, o que é ruim no ambiente digital, ele precisa também aprender a ser criativo nesse espaço e não replicar tudo a todo momento, igual muitas pessoas fazem. Se ele for mais um na multidão, ele não pensa, ele não se destaca, ele precisa, né, sair da multidão e começar um movimento individual, assim como eu faço. Eu não quero ser mais um professor, eu quero ser o professor dentro do meu espaço, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser melhor para mim. E aí, quais são esses impactos dentro da universidade, né? É a automação dos processos, é a comunicação mais efetiva, mais assertiva, é a análise de dados, é segurança e privacidade. Então, quando você abre a sua câmera, né? Como que está o seu fundo? Aqui eu estou vendo um reflexo da televisão. Aí, se eu tivesse de cueca, de camisa e de cueca, você talvez conseguisse ver o meu reflexo, né? Então, são cuidados que a gente vai tendo com a nossa privacidade, né? Tem gente que tem medo do celular ou do computador abrir a câmera do nada e filmar a pessoa em momentos íntimos, aí ela vai lá e coloca um adesivozinho tapando. Alguns computadores têm uma opção de uma setinha, um negocinho que fecha a câmera, né? Não só digital, mas manualmente, você puxa uma janelinha para fechar. Tudo isso para garantir a privacidade desse sujeito, desse estudante, desse professor, desse aluno.
agora, pensando nos dias atuais, quais são as tecnologias que você tem usado na sua vida para conseguir melhorar e facilitar os processos? E dentro da educação, quais tecnologias que você imagina que podem facilitar este processo? Você enquanto estudante ou você enquanto professor, quando for, caso for, se assim for do seu interesse. Vai pensando nisso por aí, que eu vou pensando por aqui. Eu te espero no nosso próximo encontro. Aproveita os nossos materiais de apoio, as apostilas. Aproveita também, né, para interagir nos fóruns de comunicação. Né? Se tiver alguma dúvida, acione nossos tutores presenciais e os nossos tutores à distância. E eu te espero no próximo encontro. Grande abraço e até lá!